Fala do segundo ano, tranquilo? Vamos aí, ó. Continuando na ideia aí, ó, História do Brasil Colônia. Então aí, ó, unidade 25, página 6, ali vocês já vão ver. Gente, seguinte, Brasil Colônia. Mas agora observem aqui, ó, que eu vou colocar mais a ideia para vocês aqui, só do século XVIII, beleza? Então aqui agora a gente tem que fazer aqui algumas ideias de comparação para vocês, tá? Então o que acontece? Vamos pegar a ideia, deixa eu ter aqui para cá. Se vocês pegarem a ideia aqui, ó, o século XVI e o século XVII, pô, a grande ideia da economia aqui do Brasil vai ser o açúcar. Ou seja, o açúcar, cara, vai ser a economia dominante nesses séculos aqui. E daí? A gente vai ter que recuperar uma ideia lá para vocês lá atrás. O açúcar vai simplesmente desenvolver a ideia de engenho, o engenho patriarcal, o engenho do senhor de engenho, do escravo africano. Claro! Só que, gente, a ideia do açúcar, quando a gente pega aqui, ó, sem nenhuma mobilidade social, tá? É aquela divisão clássica, senhores e escravos. E outra, quando você pega a ideia do engenho, o engenho vai ser o mundo rural, o mundo do interior, o mundo capial. O centro de toda essa sociedade do engenho é o próprio engenho. Aí aquela ideia que eu passei para vocês lá, ó, o maior senhor de engenho manda no menor senhor de engenho, beleza? Então tudo, cara, é muito simplesmente aqui, ó, pacato, bucólico demais, beleza? Agora, chega o século XVIII, claro, gente, declinou a economia do açúcar com a saída dos holandeses daqui. Então, declinou, você tem que entender assim, ó, declínio, baixou, tá? Porém, a ideia da economia de açúcar como produto agrícola do Brasil, número 1, ela vai até pintar a ideia do café no século XIX, tá? Então, como economia agrícola, vou até fazer com eco, agrícola, ícola, ela vai até o século quê? XIX. Porém, como atividade econômica daí, ó, de expressão, nós vamos ter o quê? O ouro, beleza? Então, não é vocês que estão no segundo ano, já vão fazer algum vestibular, algum Enem, alguma coisa esse ano aí, ó. Cuidado com isso aí, ó. O açúcar, cara, não foi, cara, abduzido do Brasil, não. Ele vai continuar como uma economia agrícola número 1 do Brasil até o século XIX. Só que a atividade econômica do ouro vai ser mais importante, beleza? E daí voltamos aqui agora. Gente, outra derrubada que às vezes vocês levam. Mineração. Aquela ideia assim de economia do ouro, até coloquei ali para vocês. Devo comentar mais. Só que é o seguinte, pensem em mineração, porque vai envolver o ouro e pedras, gente. Pedras preciosas. Diamante, esmeralda, turmalina, o que tiver por aí, beleza? Aí que entra a ação, cara, daquela aula anterior que a gente teve, ó. A ideia dos bandeirantes, beleza? Os bandeirantes vão descobrir o ouro, aí vão descobrir simplesmente lá também aquelas pedras preciosas, diamantes, as esmeraldas e tudo mais, beleza? Então a importância deles nesse processo aí. E agora, o que eu considero o principal aqui, gente, é isso aqui, ó. Se completa o processo de interiorização do Brasil relacionado ao período colonial. Então, o que acontece? Quando a gente fala de processo de interiorização, já liga direto aqui, ó. Puf, mineração. Porque, tem gado, tem droga do sertão, tem entrada, tem bandeira, mas aqui sim, essa economia que vai se desenvolver no século XVIII aqui, é o processo de interiorização do Brasil, beleza? Outro lance, gente, área de ligação. Ó, vou até fazer uma bolita aqui para vocês, ó. Área de ligação. Qual que é a maior área de ligação que existe, cara, justamente o quê? Com a região das Minas Gerais. Gente, no começo vai ser São Paulo mesmo, tá? Não pense em São Paulo, a cidade só. Pense aquele lance que eu falei para vocês lá da feira de Sorocaba. Então, o que vai acontecer? Se você pega o processo ligado à mineração, gente, o lance é mais ou menos assim. Os caras não vão produzir muita coisa lá, tá? Nada disso aí. Os caras só vão ficar o quê? Dentro da ideia fixa do ouro, da pedra, da pedra, da pedra, do ouro, da pedra, da pedra, da pedra. Aí, vai comer o quê? Não vai comer ouro, gente, não vai vestir ouro. Eles vão ter que comer, vestir, e esses produtos vão ter que vir o quê? De outro lugar. Aí a ideia do tropeirismo. Bom, não é só mula que vai não, gente. Produtos também vão parar ali e vão lá para a região mineradora. Beleza? Outra, para vocês verem como essa região sudeste, ela tá bem, cara, bem de ligação mesmo com Minas. Olha aí, ó. No século XVIII,
mais ou menos 1763, a capital do Brasil sai lá de Salvador, tá? Sai lá de Salvador e vai para o Rio de Janeiro, tá? E vai para o Rio, ou seja, a capital do Brasil, a segunda, Rio de Janeiro. Pelo mesmo motivo, posição geográfica, favorável. A ideia de estar o quê? O Porto do Rio de Janeiro, uma área mais próxima daqui da área de mineração, beleza? Outro detalhe, gente, isso aqui, ó, isso aqui mata muito a pau. Aí primeiro eu vou nessa aqui. Se vocês pegam muitos livros de história econômica do Brasil, vocês vão ver assim, nossa, o processo de escravidão africana continua, ou seja, continua trazendo escravo pra caramba lá da África. 100%. Só que aqui vai ter um detalhe a mais, gente, um baita de um detalhe a mais. Pô, como a economia como a economia do açúcar, cara, ela declinou, cara, vai ter engenho lá que tinha, sei lá, 70 mil escravos. O que vai ficar fazendo com esses 70 mil escravos lá, gente? Vai ficar sustentando os caras? Não tem como fazer isso. Então, muitos dos escravos do litoral também, cara, vão simplesmente o quê? Se estabelecer aqui, na região das minas. Ou seja, ela vai ser uma área altamente populosa, beleza? E daí, já que eu falei essa parte de baixo aqui, para destacar que está entrando africano pra caramba pra cá, eu não posso esquecer de falar disso aqui também, gente. Um grande contingente de população branca, tá? Branca aqui, ó. Pra caramba. Provavelmente mais pra frente lá, vocês vão ter lá pelo menos uma ideia do que foi a Guerra dos Emboabas. Ou seja, a guerra entre os bandeirantes e os portugueses, disputando o quê? O controle das minas de ouro. Beleza? Só que daí a gente tem que pegar uma ideia bem maior aqui agora, gente. É muita população branca, mas é muita gente que vai vir para cá. É só vocês pensar, gente, a ideia de ouro. Eu vou ficar rico. Então muita gente vem de Portugal. Muita gente vai simplesmente o quê? Para lá. Em busca de riqueza, de terra, de lavra, de uma pepita de ouro, seja lá o que for. Depois lá com os diamantes também. Beleza? Agora, o esquema é o seguinte. Esse ouro, gente. Primeira coisa, ó. Ele vai ser descoberto por volta ali de 1693. Eu coloquei bem pequenininho aqui para vocês não ficarem preocupados mesmo. Não vai ficar, ai, que data que tá ali. Não. Pega aqui, ó. Fim do século XVII. Beleza? Só que o início da exploração dele, gente, o auge da exploração e o declínio da exploração do ouro é tudo no século XVIII. Então, quando você pega a ideia da atividade ligada ao ouro no Brasil, você pega somente o quê? Atividade do ouro, século XVIII. Beleza? Agora, tem um outro lance, gente. Extração. Como é que os caras vão extrair isso aí? Aqui é o seguinte, gente, ó. Extração. Vão ser o quê? Dois modos. O primeiro, o sistema de aluvião, e o outro, o sistema de lavras. Então, vamos lá, primeiro ao sistema de aluvião. Gente, a ideia do sistema de aluvião aqui. Então, deixa eu pegar aqui, tem um giz verde. Sistema de aluvião, gente, porque ele vai ser basicamente o quê? Um sistema feito nos rios, tá? Então, a ideia básica aqui é o seguinte. Aqui vai poder índio, vai poder branco, vai poder azul, amarelo, cara. Se tiver lá um tuiuiu, cara, vai simplesmente o quê? Tirar o ouro do rio. E daí o seguinte, aqui, ó, predomina uma ideia do uso de bateias, que são aquelas peneiras que se usam até hoje, tá? Então, o que acontece? Vai lá o índio, vai lá o cara, o branco, o azul, o amarelo, pouco importa, e vai, no cascalho do rio, na pedra do rio, sei lá o nome que dá para aquilo lá, e fica lá peneirando aquilo lá de maneira o quê? Solitária. Só ele. Ou seja, aí eles chamam isso de artesanal. Beleza, gente. Bacana usar essa expressão, ainda mais vocês que estão no segundo ano aí já. Pô, daí geralmente a galera relaciona artesanal por causa do quê? Da bateia. Puta, se ferrou se pensar somente assim. Aí vocês vão tomar no xingu mesmo. Não, você tem que pensar artesanal. Agora te mudar aqui para um giz amarelo, yellow. Ó, é artesanal porque ouro sai pouca quantidade. Então, olha aí, criancinhas felizes.
Por isso que é artesanal. Porque o ouro vai sair o quê, em pouquíssima quantidade. Beleza? Outro esquema, o sistema de lavras. Então essa palavra aqui, gente, dá nome à própria sociedade, que é a sociedade de lavras. Que eu só coloquei essas características, porque ele vai ter uma parte 2. Gente, a parada aqui é o seguinte, sempre que você pensar aqui, ó, essa palavra lavra, ela não vai ser aqui nos rios. Deixa eu pegar aqui o giz verde, ó. Ela vai ser naquilo que a gente chama de barrancos. Então, deixa eu pôr a palavra aqui, ó, barrancos. Ou seja, na terra. É só vocês pensarem, ó, o lavrador lavra a terra, beleza? Ou seja, ouro extraído de barrancos. E daí é o seguinte, gente, aqui vai ter picareta, aqui vai ter, sei lá, enxada, pá, gente pra caramba trabalhando. Aqui não é um cara só não, geralmente aqui, ó, os escravos nesses barrancos, os caras vão fazer túnel, que estão lá até hoje na região de Minas lá pra vocês verem. E aqui também usa bateia, ó, deixa eu pôr aqui, ó, também vai ter bateia, gente. E daí que é o lance. Esse sistema aqui, os cabras vão chamar de sistema industrial. Só que, gente, não é porque tem máquina, que nem hoje em dia você vai lá num garimpo, o cara tem altas máquinas. Não. Aqui, daí agora vem a ideia para vocês, ó. É industrial, deixa eu mudar para o giz yellow, porque aqui vamos ter ouro em grande quantidade. Que nem, ó, me dá muito ódio no coração. Mas fazer o quê, né? Os caras falam assim, ó, a revolução industrial é por causa da máquina. O buraco, gente, não é por causa da máquina. É porque o processo, o cara vai cada vez mais acelerar o quê? A produção. Ou seja, é muito mais relacionado a uma questão de quantidade. É a mesma coisa, vai pegar lá na Fenícia, lá, ó, eles chamam de Sistema Industrial de Tecidos. Não tem máquina na Fenícia, gente, 2000 anos antes de Cristo. Mas é porque eles conseguiam produzir em grande quantidade, tá? Então, o que acontece? É por isso que os caras chamam de sistema industrial, beleza? Aí, lá na próxima aula, a gente vai ver toda a ideia da fiscalização em cima disso aqui, beleza? Outra, gente, aí a gente tem que pegar toda a composição de uma sociedade. Aqui, gente, não vou nem mentir para vocês. Quando eles pegam essa ideia aqui, ó, da sociedade, eles vão comparar com a sociedade de açúcar. Por isso que eu deixei esse espaço aqui, ó, já para ir fazendo um paralelo com vocês aí, beleza? Então vamos lá. Primeira ideia aqui, gente. A sociedade de lavras ou a sociedade simplesmente lá da mineração. Bom, gente, ó, aqui o açúcar, o mundo rural, beleza? Agora aqui não, gente. Aqui vai ter já um processo muito mais o quê? Urbano. Pô, com artes, cara, com a ideia de você simplesmente lá estar na cidade, vivenciar coisas da cidade. É como vocês hoje ir num bar, numa balada, ou sei lá, qualquer coisa que você dê o nome disso aí hoje, tá? Então é a ideia de cidade. Agora o que acontece aqui, ó, uma cidade com uma alta, digamos assim, uma alta burocracia. Essa cidade aqui é o poder. Não é, cara, que nem aqui nessa sociedade aqui do açúcar, que o engenho é o poder. Aí o que acontece? Você vai pegar algumas cidades aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Você vai pegar Mariana. Ainda continua na moda, tá? Você vai pegar aqui, ó, onde tinha lá a casa de fundição, Sabará. E, logicamente, você vai pegar aqui, ó, uma das principais, que é Vila Rica. Ou seja, putz, cidades o que, gente? Altamente desenvolvidas. Para a época que eu tô falando, tá, gente? Então, não é aquela coisa parada dos caras ficar olhando o passarinho lá, não, gente. Existe movimentação cultural, social e tudo que é coisa que vocês pensarem dentro dessas cidades aqui. Beleza? Outro lance, gente. Claro que continua patriarcal, gente. Então, o que acontece? É aquela ideia do homem. Para vocês quiserem colocar, nem ligo mais, ó. A ideia do machismo. Não tem problema, tá? Então, o que acontece? Ainda é uma sociedade patriarcal, onde o homem manda. Agora, gente, pegando lá, cara, do bimestre anterior na apostila, que seria a apostila 5. Gente, não tão radical quanto rolava aqui na sociedade engenho.
que existia aquele controle do pai sobre o filho. Ah, o primeiro filho herdava o engenho, tal, aquela coisa toda que eu comentei com vocês aqui. Meu, não existe esse radicalismo que existe aqui. Aqui o que acontece, gente? Pô, claro, é uma sociedade patriarcal, ainda existe a questão da primogenitura, ainda existe a ideia do homem, mulher vai ter pouco acesso aqui, mas já é um pouquinho melhor. Agora, a ideia que vocês têm que pensar aqui, ó, desse patriarcal, é justamente como a ideia de homem, ainda como provedor. E se quiser usar machismo? Pode, não tem problema. Pensem no conceito provedor. Beleza? Agora, uma característica. Aqui, gente, putz, cara, 100% imobilismo. Pode ver lá, se vocês lembrarem lá, eu coloquei lá assim, ó, imobilismo, imobilismo, imobilismo. Porque a sociedade de engenho era muito difícil você ter ascensão social. Aqui agora é o seguinte, gente, eu tenho que colocar assim para vocês. Então, ó, vou até puxar aqui, primeiro em amarelo. Maior mobilidade social. Claro, gente, simplesmente é uma cidade ligada ao ouro. O ouro vai trazer o quê? Riqueza. E essa riqueza vai trazer o quê? Prestígio. Meu, beleza. Como vocês vão fazer um vestibular com cursos 1000 aí pela frente, não tem problema pensar assim, gente. O cara veio lá de Portugal, Durango, encontrou riqueza e passa a ter o quê? Muito prestígio. Mimimi. Beleza. Só que, gente, eu quero fazer um outro questionamento aqui, ó. Tecnicamente, eles falam em mobilidade social. Aí agora eu vou pegar o giz amarelo e colocar assim para vocês, ó. Mobilidade econômica. E sempre falando para vocês, gente, na ideia aqui de teorizar. Não estou falando que isso aqui é verdade, isso aqui é cocô. Não. Teorizar. Porque o lance é o seguinte, gente. Tecnicamente aqui, se você analisa, cara, os textos da época lá, você vai ver assim. O cara veio Durango de Portugal, ou veio Durango do litoral, ou de qualquer outro lugar, encontrou uma baita de uma pepita de ouro. Cara, ficou riquíssimo. O cara vai lá e manda construir um cabriolé de ouro para ele, manda construir lá, sei lá, umas outras 2, 3 charretes de ouro para ele, o cara manda fazer uma casa de ouro e até roupa de ouro. Show! O cara tá rico, gente. Só que é aqui que vem a ideia agora, gente. Não é tanto prestígio assim, não. Porque tecnicamente o que acontece? Ele tá rico, mas ele não pertence àquele glamour da sociedade tradicional. Então, por exemplo, assim, ó, o cara vai estar desfilando lá com o cabriolé dele de ouro pela cidade de, vamos pegar aqui de Vila Rica, a sociedade tradicional, aquela ideia portuguesa mesmo, vai olhar para ele e vai falar assim, olha aí esse pobretão, olha aí esse mendigo, olha aí esse bosta, só porque ele conseguiu um ouro aí, tá se achando o melhor da cidade. Porque as pessoas não querem conviver com ele, porque ele veio o quê? De baixo. E a sociedade tradicional não vai querer justamente o quê? Se misturar. Então você vê muita documentação nessa ideia aqui, gente, que não é uma mobilidade social mesmo, para valer, de o cara ser aceito, e sim que é uma mobilidade o quê? Econômica. Beleza? Outra ideia aqui, ó, religiosidade. Gente, também, se você pega a cidade rural aqui, ó, você vai ver altas festas. Meu, os caras faziam festa pra caramba lá. Aí tem festa junina, tem festa julina, tem festa de reis, tem festa não sei do quê, ou seja, uma porção de festa ligada ao quê? Ao processo religioso. Show! Aqui a gente continua a ideia do catolicismo, tá? Então a Igreja Católica ainda permanece aqui no comando. E, meu, aí agora vai entrar num troço que eu não domino nada e vocês têm uma parte ali na apostila, mas geralmente vocês têm isso aí em literatura. Meu, a ideia aqui da religiosidade, é a Igreja Católica, muito ligado à arte, cara. Por ser já um processo o quê? Urbano. Ali na apostila vocês têm toda a ideia do Aleijadinho, algumas teorias sobre ele ali. Bacana. Não sou especialista nessa ideia aí, gente. Mas vamos lá. Meu, para a história mesmo, cara, o que vocês têm que saber é assim, ó. Barroco é a arte a serviço da igreja. Isso aqui vai pegar muito, cara, o que vocês têm que saber mesmo, tá?
Porém, gente, a gente vai ter que fazer aqui agora um pequeno destaque. Gente, ó, religiosidade, a gente vai ter que pegar aqui também nesse sentido. Também dos africanos. E por quê, gente? Aqui vai começar a existir aqui um processo que a gente chama de conversão. Então, deixa eu comentar isso aqui, senão eu acabo esquecendo. Moçada, pode ver, ó, aqui no século XVI, XVII, o índio é protegido pelos jesuítas. O africano se ferre, escravo, não tem alma, é bicho. É a justificativa que a Igreja Católica dá para escravizar o quê? O africano, beleza? Agora, minha criançada, o lance é o seguinte, chega no século XVIII aí, ó, os africanos começam a ser o quê? Também convertidos ao velho e bom cristianismo, tá? Então, lembrem, isso aqui cada vez mais crescente e agora entre africanos. E só para colocar a ideia para nós fazer o fechamento aqui, gente, olha só. Qual a melhor maneira de fazer isso oficialmente? Gente, de repente, não mais que de repente, no século XVIII, um africano, né, um escravo, encontra num rio uma imagem. E essa imagem é a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ó, como vocês podem ver, padroeira do Brasil. E podem ver mais ainda que é uma santa o quê? Negra. Então, eles bolam tudo para poder o quê? Converter. E muitos, logicamente, o quê? Africanos se convertem. E outros só vão fingir o quê? Que se converteram. Mas isso aí daí é para a próxima aula que a gente vai ver daí. Valeu? Então, um abraço para vocês, bons estudos e tudo de bom aí. Valeu?